Como estruturar a atuação desde o primeiro contato com o cliente. Meu caro colega, seja bem-vindo ao 24º episódio da linha editorial chamada Vivendo de Recuperações Judiciais. Olha só, a pergunta é por que vale a pena acompanhar essa linha editorial? Meu caro colega, nós estamos diante do mercado, eu não tenho nenhuma dúvida, mais aquecido do direito contemporâneo. 2024 foi o ano mais quente de recuperações judiciais até 2025. 2025 foi mais quente que 2024 e 2026 segue extremamente aquecido. Apenas nesse momento nós temos 8,7 milhões de empresas inadimplentes precisando de um advogado qualificado, e essa é a outra paisagem importante que eu queria chamar a sua atenção. Nós não temos profissionais qualificados para atuar em recuperações judiciais, portanto, nós estamos diante de um mercado extremamente aquecido com poucos profissionais qualificados, razão pela qual também é extremamente rentável, e é por isso que você precisa acompanhar essa linha editorial que eu estou reativando nesse momento. Você sabe, sou Marcelo Andreatta, advogado, professor, administrador judicial, criador do treinamento avançado em recuperação judicial e dedico todas as minhas energias para o trabalho com recuperações judiciais e também para a produção de uma comunidade voltada à atuação com recuperações. Eu me refiro a Fórum Permanente de Recuperação Judicial. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que talvez seja o tema mais importante para quem está dando os primeiros passos no mercado de recuperação judicial. O primeiro contato com o cliente. O que fazer desde a aproximação desse cliente até o primeiro atendimento para fechamento do contrato. Alguns têm a leitura equivocada de que o trabalho com recuperações judiciais começa com a petição inicial. Não é verdade. O trabalho com recuperações judiciais começa antes disso e você vai entender aqui como deve proceder para fechar o contrato e para começar o trabalho com recuperações judiciais com o pé direito para atuar com excelência no atendimento a esse potencial cliente. Agora deixa eu lhe dizer, para quem não se destina a esse conteúdo, para quem eu estou pensando esse conteúdo, envolve dizer para quem não vale a pena também assistir. Se você é empresário, se você é produtor rural, se você é um gestor financeiro de uma empresa, deixa eu lhe dizer, esse conteúdo não vai lhe ajudar, porque eu pretendo dialogar especialmente com advogados e contadores também que pretendem trabalhar com recuperação judicial. Então, empresário, produtor rural, visite outros vídeos deste canal em que eu enfrento questões que possam lhe trazer a solução para problemas, dúvidas. Neste vídeo eu vou tratar sobre atendimento a cliente pensando em advogado que está focado na atuação em recuperações judiciais. Então, para quem se destina esse conteúdo? Para você advogado, para você advogada que está pretendendo ingressar nessas águas bonitas do mercado de recuperação judicial. Eu tenho visto que nós estamos diante de um oceano azul quando o tema é recuperação judicial, exatamente em razão dos poucos profissionais qualificados e de um mercado que está aberto. Bom, primeiro atendimento ao cliente. Quais são os grandes erros que eu percebo e eu vou aqui chamar a sua atenção? Na realidade, tem dois grandes erros no atendimento que você não pode cometer. Eu estou convencido que esses dois erros fazem com que os contratos não sejam assinados, faz com que o advogado seja mal visto pelo cliente e, eventualmente, até depõe contra o trabalho com recuperações judiciais, melhor, depõe contra o instituto em si. O primeiro grande erro que eu vejo no dia a dia e eu quero que você não cometa, o primeiro grande erro diz respeito a fazer promessas que não têm como ser cumpridas. Meu caro colega, há pouco tempo eu atendi uma família que havia contratado um escritório que prometeu o deferimento rápido de uma recuperação judicial e a recuperação estava há 9 meses pendente de decisão judicial. Vem comigo, pensa comigo, 9 meses sem decisão para o deferimento do pedido. Nesses 9 meses, essa família, produtor rural, perdeu muitos bens, porque esse período em que o advogado não conseguiu o deferimento, e aí diz respeito à competência jurídica, mas é outra questão, mas a promessa de uma decisão célere e o descumprimento, porque não tem como prometer decisão judicial,
fez com que esses clientes ficassem absolutamente frustrados e, enfim, até questionassem o Instituto. Então, a primeira questão que você precisa ter no seu radar é: não faça promessas falsas. Você não pode prometer uma decisão célere. Agora, claro, você atuando com excelência vai entregar a decisão célere. Eu, em algumas recuperações iniciais, tive o deferimento de recuperação inicial em 4 dias. Em determinada recuperação inicial, os colegas disseram que nós conseguimos em 2 dias, porque calcularam dias úteis. Conversamos com o juízo em uma sexta-feira, distribuímos o pedido na quinta-feira e na terça-feira estava deferido a antecipação dos efeitos do stay. E já consegui em recuperações em que atuei sozinho o deferimento em 3 ou 4 dias. Isso é possível, mas você não pode prometer algo que não está no seu controle. Algo que eu já vi ocorrer também e que gera graves problemas é a promessa do advogado de que vai blindar a empresa e blindar os sócios também. Ocorre que há circunstâncias em que os sócios dão aval à empresa em recuperação inicial e a empresa que vai estar em RJ, não o sócio. Nessa situação, é possível ao credor prosseguir a execução em face dos sócios. E você não pode prometer que vai resolver via recuperação inicial essa questão, porque ela não é de fácil solução. O que eu quero dizer com isso? Que o primeiro grande erro do advogado que assessora ou que pretende assessorar agentes econômicos em crise é faltar com a verdade. É não ter integridade no atendimento e é vender ilusões. Esse erro cobra um preço caríssimo no médio e longo prazo e é por isso que alguns aventureiros entram no mercado, ficam um pouco de tempo e acabam saindo em razão dessas posições. O segundo grande erro que você precisa não cometer, deixar no seu radar, diz respeito a esconder o jogo. Eu vejo alguns advogados que vão atender o cliente, mas não abrem todas as janelas que a recuperação inicial exige para ser bem compreendida. E o argumento que esses colegas trazem é o seguinte: Marcelo, como eu vou abrir todos os argumentos que envolvem uma recuperação inicial, todos os fundamentos jurídicos que dizem respeito a esse tema, e depois o cliente não vai fechar o contrato e vai entregar para outro escritório? Então, os colegas que cometem esse segundo erro acabam por ser econômicos na apresentação da alternativa, aguardando, por exemplo, o fechamento do contrato, aguardando algum dado para, depois de fechado o contrato, abrir o jogo. Então, eu vou dar um exemplo aqui que é muito tranquilo e a gente vê cotidianamente. Alguns advogados não falam qual é o endereçamento que eles vão dar ao crédito tributário, porque eles têm um receio de que, ao falar disso, o cliente vai levar esse assunto ao seu próprio jurídico, que vai conduzir a recuperação inicial. Meu caro colega, isso é um absoluto equívoco. Por quê? Porque se o cliente está conversando com você, é porque o próprio advogado do cliente não sabe fazer a recuperação inicial. Nós estamos diante de uma área muito singular do direito. O advogado que não tem o dia a dia com recuperações iniciais, ele não vai se aventurar com uma recuperação inicial. Normalmente o empresário tem uma assessoria trabalhista, no mais das vezes civil. Ele não tem um advogado especializado na seara empresarial. Logo, se o cliente lhe procura para olhar a sua situação, analisar o seu cenário, ele não tem um advogado para promover recuperação inicial. Logo, você não pode esconder o jogo, porque esconder o jogo significa perdê-lo, significa perder o cliente. Então, esses dois erros fazem com que muitos advogados não fechem contratos. Eu vou aqui incrementar um terceiro erro, que é um erro eu percebo muito e você pode já resolver. Terceiro erro que me permite afirmar que o colega não vai fechar o contrato: uma distância muito grande do que ele fala para o cliente e do que o cliente vai depois averiguar nas suas redes. Então, por exemplo, o advogado se apresenta como alguém que tem uma larga experiência com recuperações iniciais e apresenta todas as variáveis que envolvem esse remédio jurídico. O que o cliente vai fazer? Meu querido colega, a recuperação inicial não é igual ao divórcio.
que é um processo simples, não é igual a uma ação indenizatória, não é igual a uma ação trabalhista em que as variáveis todas estão na mesa. Recuperação judicial é um processo muito singular e pouco conhecido. Se você, advogado, advogada, atendeu um cliente e esclareceu todas as dúvidas sobre recuperação judicial, acredite, o cliente vai pegar o celular quando chegar em casa e vai procurar você nas redes sociais. Quando ele encontrar você, se você estiver fazendo vídeo sobre reclamatório trabalhista, se você estiver posicionado apenas com ações indenizatórias ou como uma vida glamurosa, uma vida nababesca, o cliente não vai ver conexão entre o que você falou para ele e quem você é nas redes sociais. Essa falta de sincronia, essa dissintonia vai fazer com que você não feche contrato, porque o cliente não vai ver uma integridade no online e offline. Logo, o terceiro erro é você não ter a mesma posição online que você tem no atendimento com o cliente. A solução dessa terceira questão é que você tenha um posicionamento online condizente com a atuação em recuperações judiciais. Veja que faz todo sentido isso, porque uma recuperação judicial de grande porte pode mudar a sua vida. Se você pensar em uma recuperação de 60 milhões, 70 milhões e pensar nos honorários dessa recuperação de 70 milhões, nós estamos falando tranquilamente de honorários por volta de 5 a 6 milhões de reais, que, claro, serão alongados, mas você terá uma parcela mensal de 40 ou 50 mil reais mensais. Se você pensar em uma recuperação de pequeno porte, por exemplo, uma recuperação de 5 milhões, você terá honorários mensais regulares superiores a 10 mil reais. Agora, deixa eu lhe perguntar qual é o processo judicial que permite a cobrança de honorários superiores a 10 mil reais mensais. Eu estou falando de uma recuperação de pequeno porte, de 5 milhões. Você só vai alcançar um contrato nesse sentido se tiver um alinhamento entre o que você fala no offline para o cliente com quem você é no online, nas redes sociais, porque, acredite, todos estão no online. Teve um episódio interessante, em algum momento eu estava viajando no aeroporto e vendo as placas. No aeroporto, aguardando meu voo, vendo as placas de propagandas. E eu me dei conta que ninguém estava dando bola para essas placas porque estavam todos, acredite, todos olhando para as telas dos seus celulares. Logo, não pense que você vai atender um cliente com uma dívida de 5 milhões ou de 60 milhões e ele não vai pesquisar quem você é no Instagram, no YouTube ou no Facebook. Ele fará isso e se você tiver um alinhamento de imagem, você não cometeu o terceiro erro. Tá bem? Agora vamos lá. Quais são, falando o que você não deve fazer, dos erros que você não deve cometer, eu vou agora dizer o que você deve fazer nesse primeiro atendimento. Qual o itinerário claro para você fechar o primeiro contrato? Aliás, esse é um dos temas que a gente discute frequentemente no Fórum Permanente de Recuperação Judicial, que é o fórum que eu coordeno e que reúne advogados que atuam com recuperações judiciais Brasil afora. Então, por que esse é um tema importante no fórum? Porque no fórum todos estão voltados à atuação prática em recuperações judiciais e um dos argumentos importantes é, como é que eu fecho contrato? Então, vamos lá, olha só, como é que eu atendo bem o cliente? Esse é o passo que a gente vai começar a trilhar nesse momento, tá bem? E aí eu vou destacar 3 aspectos centrais para a sua estratégia de fechamento de contrato, de atendimento de excelência. Vê bem, eu não quero aqui que apenas você feche o contrato. Eu quero que você trabalhe com excelência. Eu quero que você seja bem remunerado para efetivamente alcançar junto com o seu cliente o soerguimento que ele precisa. Se o seu cliente tem um endividamento hoje pesado, ele precisa de uma solução. E você vai ser bem remunerado para entregar a solução. Tá bem? E esse contrato vai ser fechado a partir dessas 3 variáveis que a partir de agora eu vou compartilhar. Primeira variável importante, você precisa construir um alinhamento de expectativa com o seu cliente. Isso significa compreender o contexto em que o seu cliente está envolvido, compreender o tamanho do endividamento, o tamanho da atividade que se pretende proteger e o tamanho do patrimônio que está envolvido. Então,
a primeira coisa a fazer é entender a realidade pela qual o seu cliente atravessa. Opa, qual é o faturamento bruto do cliente? De qual atividade nós estamos falando? Qual é a margem que essa empresa possui, a margem bruta e a margem líquida? Marcelo, o que é a margem bruta? A margem bruta é o que o cliente fatura menos os custos fixos, e a margem bruta ainda não retirou os impostos. Agora, a margem líquida, você retirou os impostos, você retirou os trabalhadores, você retirou os insumos, você retirou todos os custos. Opa, essa é a margem líquida. Uma atividade que tem um faturamento mensal de 2,5 milhões e que tem uma margem líquida de 20%, que é uma margem excelente, é uma atividade que permite pensar em um plano de pagamento com 500 mil reais mensais, porque essa é a margem líquida. Você compreende? Então, a primeira coisa que você precisa fazer é compreender o cenário vivenciado pelo seu cliente e alinhar as expectativas em relação ao processo de recuperação judicial. Explicar para o seu cliente quais são as potências e quais são os problemas de uma recuperação judicial. O que eu estou querendo lhe dizer é que o alinhamento de expectativa diz respeito a explicar para o cliente todas as variáveis que a Lei 11.101 oferece ao cliente a partir do contexto do cliente. E você percebe que ao dizer isso eu estou explicando porque você não pode esconder o jogo, que é um dos erros que eu antes pontuei. Ao dizer isso eu estou lhe dizendo, meu querido colega, abra o jogo para o seu cliente, talvez você não tenha uma nova chance de conversar com ele. Especialmente se for um cliente com um alto grau de endividamento, é possível que ele faça contato, consulta com outros advogados. Logo, você não precisa esconder o jogo, você não deve esconder o jogo, porque talvez não tenha um segundo jogo. E aí, abrir todas as informações com um alinhamento de expectativa correto com o seu cliente é o melhor caminho. Nós já fechamos contratos com clientes em que o cliente trouxe para nós a informação do alto grau de endividamento da empresa e que ele, como pessoa física, era avalista. Ao invés de tecermos argumentos sobre a blindagem que a recuperação pode oferecer, a gente fez o inverso, a gente disse, olha, meu amigo, você não vai ser protegido das execuções em razão da recuperação judicial. A recuperação judicial, ela protege, em regra, a empresa. O escopo é proteger a atividade empresária e não os sócios que atuaram como avalista. Logo, a sua preocupação é legítima, porque pode ocorrer de nós blindarmos, protegermos a empresa, pelo menos no prazo do stay period de 180 dias, mais 180 dias, que está previsto lá no parágrafo 4º do artigo 6º da Lei 11.101, mas a execução prosseguir em face dos sócios. Depois de nós explicarmos esse aspecto, o cliente disse que iria nos contratar porque nós havíamos sido o único escritório que trouxe a verdade para a mesa. Ele já havia consultado outros escritórios e os outros escritórios estavam vendendo ilusão, que a recuperação faz uma blindagem também dos sócios. Portanto, esse alinhamento de expectativas e falar a verdade é crucial. Alinhamento de expectativa diz respeito aos riscos que a recuperação inicial oferece. Diz respeito ao contexto do trabalho com recuperação inicial. Eu, por exemplo, costumo dizer para os meus clientes que têm uma dívida muito superior ao patrimônio e de difícil equalização em razão do faturamento, eu costumo dizer para os meus clientes que talvez eles não tenham tido consciência, mas eles estão em um cenário de insolvência, eles estão em um cenário cuja fotografia é uma fotografia de falência, e eles precisam compreender isso, porque é somente a partir dessa compreensão que eles vão se desafiar a construir o seu erguimento. Eles precisam ter essa percepção da atividade, eles precisam sair da zona de conforto. E sair da zona de conforto, exige uma nova posição. Esse alinhamento de expectativas, na minha percepção, é central para estabelecer uma relação de confiança e fechar contratos. Tá bem? E vê bem, tudo isso com absoluta integridade. Nada do que eu estou dizendo aqui se afasta de valores
como ética, como integridade, como transparência. É alinhamento de expectativas. Para alguns clientes eu costumo dizer, meu caro amigo, você vai aí na sua empresa colocar uma farda de guerra e nós aqui juridicamente atuando vamos colocar uma farda de guerra também e nós juntos, fardados para a guerra, vamos enfrentar esse desafio. Mas ele não é fácil. Se algum advogado lhe disse que é fácil, está mentindo. E eu fico com a consciência muito tranquila em trazer somente verdades para essa mesa. Tá bem? Então, primeiro ponto que você precisa fazer se quer fechar contratos e atuar com integridade nesse mercado extraordinário do direito é o alinhamento de expectativas. A segunda questão importante, coloque na sua mesa, eu falo isso com frequência, mas o pessoal não me ouve, coloque isso no seu radar. É possível, em algumas circunstâncias, iniciar a assessoria por meio da mediação no Ser Justo Empresarial. Meu caro colega, a Lei 11.101 foi reformada em 2020. Se você ainda não visitou essa reforma, vai lá, a Lei 14.112, vai especificamente no artigo 20A e seguintes. Marcelo, o que tem no artigo 20A e seguintes? Tem o que a boa doutrina vai chamar de sistema de pré-insolvência, que é um sistema proposto pelo legislador no contexto da pandemia, que pretendeu evitar a avalanche de recuperações iniciais e falências, que se desenhava em um cenário de retração do PIB de 4,1%, que foi o que ocorreu em 2020. O sistema de pré-insolvência abre a mediação, abre um ambiente de negociação conduzida por profissionais de excelência, de gabarito, profissionais com formação na seara empresarial, que conduzem credores e empresa para uma negociação produtiva. Ora, se não há nenhum risco, olha só, se não há nenhum risco de perda de bens imediatos, se não há nenhuma execução em andamento, e se o seu cliente está vislumbrando que ali na frente terá graves dificuldades para cumprir os compromissos firmados, ao invés de já dirigir uma recuperação inicial, utilize o que a Lei 11.101 dispõe de mais atualizado e menos oneroso. O sistema de pré-insolvência, eu me refiro ao Ser Justo Empresarial. Logo, você pode apresentar essa alternativa a seu cliente. Essa alternativa ela envolve pouquíssimo risco, no meu ponto de vista não envolve nenhum risco, porque simplesmente traz à mesa de negociação um cenário de dificuldades em que todos vão, de comum acordo, encontrar uma solução. Então, a segunda sugestão que eu lhe dou, pensando em assessoria de excelência e fechamento de contrato, é coloque no seu radar a abertura de mediação no Ser Justo Empresarial, porque você vai assim pavimentar uma assessoria de excelência e eventualmente evitar uma recuperação judicial. Vê bem, eu não proponho como única solução recuperação judicial. Atuando na assessoria de excelência, eu pretendo buscar a melhor solução para o meu cliente. Se a melhor solução for recuperação judicial, vamos para a recuperação judicial. Agora, uma chave de leitura que eu penso você precisa dominar. Existe alternativa à recuperação judicial que vai manter o meu cliente na atividade produtiva com segurança, com tranquilidade? Cara, não é caso de recuperação judicial. Essa chave você precisa compreender. E aí, assim, se você está gostando dessa aula, você curta esse vídeo, faça um comentário aqui abaixo, me diga se faz sentido o que eu estou lhe dizendo, tá bem? Então, se você chegou até aqui, 23, 24 minutos, eu quero que você me diga, Marcelo, tá muito legal, eu tô gostando, eu concordo ou eu discordo. Curta essa aula e se você ainda não está inscrito nesse canal, faça isso já. Faça isso já, porque eu estou produzindo esse conteúdo com muito carinho, porque eu quero manter uma posição de abertura desse mercado. Eu quero sim que você seja muito bem remunerado, auxiliando esses milhões de agentes econômicos em crise que estão talvez atravessando o pior momento da sua história. Você vai ser um braço que vai solucionar esse cenário que alguns estão enfrentando de forma absolutamente dramática. Vamos lá. Então, primeira solução, alinhamento de expectativa. Segunda solução, coloca no seu radar a mediação no Ser Justo Empresarial.
A terceira e mais importante, olha só, o terceiro ponto mais relevante aqui, abra o jogo sobre recuperação judicial. Talvez você não tenha um segundo encontro, portanto, não poupe energia para explicar todas as variáveis que dizem respeito a uma recuperação judicial. Então, não pense que se você abrir o jogo, o cliente pode levar o problema a outro advogado. Não! Se você abrir o jogo e o cliente estabelecer uma relação de confiança com você, ele vai contratar você. Porque assim ele estará seguro, porque você esclareceu todas as questões que envolvem a RJ. Então, por exemplo, eu costumo dizer que recuperação judicial é o remédio jurídico para a crise do agente econômico. Ponto! Se ele buscar na legislação brasileira qual é o lugar do direito que socorre a empresa em crise, ele vai encontrar na Lei 11.101 e ele vai encontrar o fundamento disso no artigo 47 da Lei 11.101. Logo, a resposta para a crise do agente econômico é a recuperação judicial. Da mesma forma que a resposta para a crise conjugal é o divórcio. Da mesma forma que a resposta para a afronta aos direitos trabalhistas é reclamatório trabalhista. Aliás, eu costumo dizer também que a recuperação judicial está para o empresário, o que a reclamatória trabalhista está para o trabalhador. Porque a reclamatória trabalhista ela é conduzida com o viés protetivo do trabalhador. Da mesma forma, a recuperação judicial é conduzida, tem a sua marcha regular a partir da preocupação com a proteção do empresário. Isso tudo à luz do princípio da preservação da empresa. Então, meu caro colega, eu não faço economia, eu abro o jogo, eu explico tudo que envolve uma recuperação judicial. O cliente me diz, olha, o que eu faço com esse contrato de alienação fiduciária? Olha, esse contrato de alienação fiduciária, ele, a rigor, fica fora do plano de recuperação judicial, mas ele, no período de 6 meses prorrogáveis uma única vez, no período do stay period, sendo um bem essencial, o juízo vai determinar que esse bem fique na posse da recuperanda. A gente tem muitos julgados nesse sentido. Então, eu abro sobre as métricas que a gente está verificando na prática. Então, o cliente tem uma dívida com o Banco do Brasil, ou com o Bradesco, ou com o Itaú, ou com o Santander. A gente tem experiência nessas negociações. Então, a gente abre para o cliente, olha, eu já vi o Itaú aceitar esse tipo de condição. Eu já vi o Banco do Brasil aceitar esse tipo de condição. Eu já vi negociação evoluir bem com esse tipo de negociação no Sicredi. Então, eu não fecho as informações, eu abro as informações. Por quê? Porque assim o cliente vai se sentir seguro para prosseguir na assessoria. E só sobre essas informações de negociação, claro, eu tenho porque o meu dia a dia é trabalhando com recuperação judicial, mas eu tenho também porque eu tenho colegas no Brasil inteiro trabalhando com recuperação judicial e discutindo isso no fórum permanente. Essa é a potência de uma inteligência coletiva, que é a melhor definição do Fórum Permanente de Recuperação Judicial. Então, eu estou com uma recuperação em Goiás. Opa, tem um colega em Goiás que está promovendo recuperações. Eu posso perguntar a ele no fórum, olha, como é que está a situação aí? Como é que o juízo entende o stay period, por exemplo? E essa potência, ela só pode existir em um coletivo de colegas voltados a esse propósito, que é proteger empresas, auxiliar empresários, proteger empregos e manter viva a atividade econômica. Então, o terceiro aspecto importante aqui é abra o jogo com o seu cliente. Não economize informações, tá bem? E a partir dessas variáveis você terá contratos de recuperação judicial e será muito bem remunerado, trabalhando em um mercado extraordinário do direito. Meu caro colega, se você gostou desse episódio, você curta e escreva aqui abaixo. E nós hoje definimos o seguinte. Primeiro, essa linha editorial que está na 24ª, no 24º episódio vai ser retomada. Então acompanhe semanalmente, porque eu vou produzir conteúdo de qualidade para você ser bem remunerado trabalhando com recuperação judicial. Segunda questão que nós definimos aqui. Erros que você não pode cometer. Primeiro erro que você não pode cometer e que eu vou olhar aqui no meu sistema. Primeiro erro que você não pode cometer é faltar com a verdade.
fazer promessas vazias, fazer promessas que não correspondem ao que a melhor doutrina ou jurisprudência indicam com relação à recuperação judicial. Segundo erro que você não vai mais cometer é: Marcelo, eu economizo no que eu explico. Eu não vou abrir o jogo antes de fechar o contrato. Você precisa abrir o jogo. Então esse segundo erro você não vai mais cometer. E o terceiro erro que eu trouxe aqui de bônus é o seguinte: olha, Marcelo, existe um desalinhamento entre o que eu falo para o meu cliente e minha rede social. Cara, você precisa sincronizar essa questão. Também esses 3 erros foi objeto de intensa explicação aqui nessa conversa. E quais são as 3 coisas que você vai fazer para fechar o contrato? Primeiro, um alinhamento de expectativas com o seu cliente. Segundo, você vai colocar no radar da sua assessoria a mediação no Ser Justo Empresarial, e se você não leu nada a respeito, você vai lá no sistema de pré-insolvência que está no artigo 20A e seguintes da Lei 11.101 e me acompanha, porque seguidamente eu trato disso também no meu perfil. Terceiro ponto, e talvez o mais importante, você precisa abrir o jogo quando o tema for recuperação judicial. Aí sim você vai fechar aquele contrato daquela recuperação de 50, 60 milhões, ou mesmo aquela primeira recuperação judicial de 4, 5 ou 6 milhões que vai colocar o seu escritório em outro patamar. Eu vou fazer o possível para que isso aconteça e foi um imenso prazer reiniciar essa linha editorial. Se você gostou, conto com a sua curtida aqui abaixo. Grande abraço e vamos para cima.